Boa tarde, moçada. Espero que todos estejam muito bem e, claro, se cuidando muito, cuidando de vocês e cuidando das pessoas que estão ao lado, principalmente aquelas que estão dentro desse grupo de risco, como eu, né? Que vocês tenham plena consciência da importância de nos solidarizarmos com as pessoas de forma a tomar as iniciativas para que a gente pare com essa grande epidemia. Muito bem, neste primeiro vídeo eu quero abordar com vocês a importância da audição do repertório sinfônico antes que nós coloquemos a mão no nosso instrumento para tocar qualquer uma das notas que ali estão escritas. Claro que essa audição ela será basicamente em níveis diferentes. Para isso, nós seguiremos 3 etapas que eu explicarei logo a seguir. Nesta primeira atividade, eu venho sugerir a vocês que façam uma audição da obra sem instrumento, sem partitura, apenas identificando elementos básicos da obra. Ou seja, olhando apenas a superfície daquilo que o compositor nos fala, como, por exemplo, ter os elementos de nome da obra, nome do compositor, nível técnico em que a obra foi escrita e os movimentos, se ela tem um movimento apenas ou se ela tem múltiplos movimentos. Isto, obviamente, que deve ser e pode ser feito não apenas uma vez. Então, esta atividade não significa que você ouvirá apenas uma vez a obra nestas atividades que eu venho propondo para vocês agora. Então, utilize o seu tempo e ouça a obra procurando identificar esses elementos básicos. Se for necessário e é altamente recomendado, tenha uma folha de papel ao lado e anote esses detalhes. Isso será crucial para você começar a construir essa grande peça, como se a gente construísse uma casa do zero. A gente primeiro olha o terreno básico dela, para depois então começar a construir a sua base e a colocar os tijolos nas paredes e assim por diante. A segunda etapa, a segunda audição desta peça, já deve ser feito com a partitura do seu instrumento, melhor dizendo, né? Melhor português, a sua parte. Partitura geralmente é a parte geral, que nós chamamos de grade, né? E as partes são as partes individuais dos instrumentos. Muito bem, nesta etapa, a ideia é que você comece a se aprofundar um pouquinho mais nesta obra, com coisas também muito básicas, né? Vendo a forma e como essa peça está arranjada. O Roy Bennett, no livro dele, Elementos Básicos da Música, ele define forma como a maneira que os compositores utilizam para arranjar as suas ideias, ordenarem as suas ideias, né? Utilizando de 2 coisas, o contraste e a repetição. Tá? Alguns compositores do século XX passam a só utilizar a repetição, que é o caso do minimalismo, esse movimento tão importante no século XX. Né? Muito bem, então, procurando definir as partes através dessas 2 ideias, o que é igual e o que é diferente. Também a gente começar a ver o significado dessas partes. O que significa essa primeira parte? É diferente da segunda, mas qual que é o significado disso? Isso é mais alegre, é mais triste, é mais rápido, é mais lento, a melodia se expande mais ou a melodia é curta, utilizada através de pequenos motivos, né? O que significa isso? Também, nesta audição, você vai procurar ver aí onde está colocado o seu instrumento. Que parte que ele está fazendo, né? Reconhecendo pequenas seções e colocando para vocês, se perguntando e respondendo
Isso aqui é mais melodia, isso é mais acompanhamento, isso aqui é mais contracanto, ou isto aqui está dentro da harmonia. Todos esses detalhes que no futuro te ajudarão a definir a sua função de interpretação dentro do repertório sinfônico. Nesta terceira etapa, nesta terceira audição, então você já está com o seu instrumento na mão. Então, nós ouvimos sem instrumento na primeira, ouvimos com a parte na segunda, e agora nós unimos e trazemos para essa audição o nosso instrumento. De forma que, ao ouvir a obra com o instrumento, a gente possa realizar o tocar, né? O mecanismo do instrumento, seja dedilhando, seja movimentando a vara, seja movimentando os pistos nas posições necessárias, de forma que, ao realizar isso junto com a audição da peça, você tenha definido duas coisas muito importantes. Primeiro, quais são as passagens que eu posso trabalhar tecnicamente e resolvê-las a curto prazo, ou seja, o que pode estar pronto para o próximo ensaio. E também define quais são as passagens que você terá que estudá-las durante todo o processo de preparação do repertório, seja um mês, seja 2 meses, 3 meses, 4 meses ou o tempo que o repertório vai ser trabalhado. Em geral, no nosso caso, nós levamos 2 meses. Então, definir a passagem e a passagem técnica que você resolve rápido, e a passagem técnica que você vai precisar amadurecer utilizando vários processos técnicos de estudo da passagem até que ao final de 2 meses você esteja conseguindo tocar. Mas é muito importante que você tenha a clareza nessa audição, dizer assim, esta parte eu consigo, esta aqui eu tenho que trabalhar muito mais. Claro, também neste ponto, que ao fazer isso, você também olhará e verá e ouvirá a função do seu instrumento, da sua parte dentro do naipe e dentro do conjunto todo. Eu gostaria de comentar com vocês um detalhe muito importante. Eu farei algumas sugestões de audição com conjuntos profissionais ou não, com gravações profissionais ou não, tanto do YouTube quanto de CDs que a gente pode encontrar em todos os aplicativos que eu tenho certeza que vocês têm acesso, né? Essas obras, essas sugestões de audição, elas são apenas de referência, né? Eu também deixarei claro para vocês aquilo que está melhor tocado e aquilo que deve ser utilizado apenas como uma referência para eu saber todos esses detalhes que eu já abordei nas diferentes etapas de audição para nós, né? Então, farei algumas sugestões, lembrando que também não necessariamente nós utilizaremos como trabalho final as interpretações que foram realizadas por outras pessoas, conjuntos, regentes e assim por diante. É muito importante que vocês saibam disso, porque vocês também podem localizar outras gravações, desde que tenham um bom gosto musical, desde que elas sejam honestas. Não importa se é com conjunto profissional ou com conjunto estudantil. O importante é que o resultado final da gravação que vocês ouvirão seja honesto e seja claro.